chegar. Visitante, seja bem-vindo. Nem gosto muito dessa palavra visitante, mas é só para você entender que eu estou falando com você. Você que está visitando a gente, por favor, sinta muito bem-vindo. Levanta a mãozinha assim para a gente conhecer você. Ali timidamente levantando a mão. Você que está pertinho, cumprimente ele. Diga que ele, ou ela, diga que é muito bom que ele esteja aqui. Faça ele se sentir bem por estar no nosso meio. Muito bem. Queridos, quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que nós estamos na série Arrependimento, né? Nós estamos nessa série Arrependimento. Estou terminando. Vamos mudar de assunto. Mas, nossa, Deus me ajude. Fala assim, Deus, ajuda o pastor hoje. Que hoje o negócio está complicado. Louvor, por favor, vem aqui. Nem comecei ainda. Mas fica na paz, o negócio está difícil hoje. Jesus Cristo, nos ajude. Deixa eu contar uma coisa para vocês muito séria isso aqui que eu vou dizer para você. Tem muita gente que vem à igreja e não entende absolutamente nada do que é dito. Absolutamente nada. É verdade que às vezes o pregador é muito ruim, concordo com você, mas às vezes o pregador até que é bonzinho, mais ou menos. Mas o problema nem está com o pregador, está mesmo porque a pessoa não consegue, simplesmente não consegue entender nada. Ela não consegue pegar nada do que foi dito e levar para a vida, nada. Então ela entra muda e sai calada, ela entra fria e sai gelada. Nada altera na vida dela. Mas, queridos, a Bíblia fala que isso é uma atitude dos anjos maus, dos anjos malignos. Eles ajudam nesse processo de ensurdecer o ouvido das pessoas para que elas não entendam realmente a palavra de Deus. Porque uma vez que elas compreenderem a palavra, o processo de escravidão do inferno acaba. A pessoa fica absolutamente livre. Amém? Então eu oro para que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, e a gente consiga compreender a palavra e carregar essa palavra para a nossa vida, para que a gente então experimente a vida de Deus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu quero ler um texto com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha, eu tenho uma expectativa, irmãos. O som está com eco, se você pudesse tirar. Qual é a expectativa que a gente tem como igreja, irmãos? Gilê, me ajuda aí, por favor. Qual é a expectativa que a gente tem, irmãos? Como igreja. A gente chegar num determinado lugar, numa determinada comunidade, e a gente mudar aquela comunidade. Vocês estão comigo? Por exemplo, imagine que a gente vai abrir uma igreja aqui no Alvorada. Vamos dizer. Ou então vamos dizer que a gente vai abrir uma igreja aqui no Alto da Mangueira, Alto Alegre. Se essa igreja chegar naquele lugar e ela não mudar a mente das pessoas, o comportamento das pessoas, a vida das pessoas, aquela igreja é absolutamente inútil. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Absolutamente inútil, irrelevante o seu trabalho ali. Então a pergunta que eu faço é: que tipo de mudança tem chegado na sua vida por você frequentar essa igreja? Porque da mudança que acontece dentro de você é um testemunho se nós somos ou não homens e mulheres de Deus. Se eu e minha esposa somos ou não de Deus. Se nós somos ou não de Deus, vai haver mudança nas pessoas. Se não houver, era melhor que eu fosse professor de religião. Lá na faculdade, aleluia, muito feliz. Vamos falar hoje sobre Jesus, aleluia. Vamos estudar sobre a filosofia cristocêntrica, que contrapõe ao ponto de vista egocêntrico. Seria melhor pregar assim, ser um professor de religião, encher a cabeça das pessoas de informação. Porque, se
Você vai vender aqui. Cadê? As nossas vendedoras aqui de Mary Kay, de Inodê, Avon Natura, essas coisas. Não, essas daí eu não sei não. Porque eu estou falando, elas têm palestras específicas para tornar elas vendedoras melhor. Não sei se a Avon e a Natura está fazendo essas coisas. Mas o que acontece? Nós estamos no mundo coach. Tudo é coach. Que é uma tentativa de transformar o seu modo de pensar, o seu modo de ver, o modo de você entender a vida e tornar você mais eficiente, mais não sei o que, um monte de coisa. E isso entrou dentro da igreja. A moda é ser coach. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é raciocínio humano. Raciocínio humano. Há uma coisa tão profunda em Jeremias capítulo 23 que diz assim: quem tem a minha palavra, fale a minha palavra. Quem tem os seus sonhos, conte os seus sonhos, mas não diga que é a minha palavra. Porque o que tem a ver a palha com o trigo, assim é a minha palavra. Se você tem coach, é raciocínio humano, é pensamento humano, é psicologia, é raciocínios para dominar pessoas, para manipular pessoas, para convencer pessoas a comprar produtos, mas isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus é outra coisa absolutamente diferente. Então ele falou: aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. Não diga que os seus sonhos é palavra. A palavra é coisa completamente diferente. Então nós estamos vivendo, se a gente chegar numa comunidade e a gente não mudar aquela comunidade, não faz sentido a nossa existência. Não faz nenhum sentido. E eu fico me perguntando sobre isso. O que a gente tem que pregar? O que a gente tem que ensinar? Para que as pessoas mudem. Para que haja uma renovação da sua história, uma renovação na sua vida. Amados, eu sei que a palavra fundamental é essa: arrependei-vos, pois não há outra palavra. Pode pregar coach como você quiser, pode estudar psicologia como você quiser. Se você não chegar nesse ponto, arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. Se não chegar nesse ponto, você não vai a lugar nenhum. Se não houver arrependimento, não haverá mudança. Eu ouvi uma palestra do Billy Graham, um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu, velhinho, se não morreu, mas está bem pertinho, já está bem velhinho mesmo. E eu tive o prazer de ouvir uma palestra dele que ele fez num ambiente de negócios. E nesse ambiente de negócios eles estavam discutindo sobre tecnologias, que é a característica do nosso tempo, é uma revolução que nós estamos vivendo. A revolução da tecnologia. As crianças já nascem tecnológicas. E ele estava então, foi um dos palestrantes convidado para essa conferência de negócios. E quando ele começou a falar, ele disse: vocês podem imaginar como eu estou deslocado aqui. Depois de tantas palestras extraordinárias, de homens fantásticos, dizendo como vai ser o futuro, dizendo quais são as expectativas, quais são os avanços que estão para vir. E aí me chamam um sacerdote para pregar, para trazer uma palestra para vocês. Então vocês imaginem como eu estou deslocado, ele contando. Mas ele começa com uma elegância e uma graça tão extraordinária. Ele diz assim: senhores, olhe como nós somos contraditórios, nós humanos. Tornamos a raça mais inteligente que já habitou essa terra. Não há quem se compare a nós. Nós desenvolvemos tecnologia capazes de entrar no espaço sideral e ir a lugares que ninguém jamais foi nem imaginou ir. A nossa nova ambição é descobrir se há água em Marte, se existe algum outro planeta habitável. Essa é a nossa pergunta. E a pesquisa está indo nessa direção. E eles fazem coisas extraordinárias. Nossas tecnologias nos levam às profundezas dos oceanos. A gente consegue ir a mais de 4.000 quilômetros abaixo do oceano, na água. Conseguimos fazer coisas extraordinárias. Agora percebam que contradição.
nós não conseguimos resolver o problema da maldade do ser humano. Conseguimos ir no espaço, conseguimos ir dentro das águas, mas não conseguimos resolver a maldade de dentro do homem. Somos bons em tudo e um fracasso nisso. De modo que quando se faz uma grande descoberta, em vez de usar aquilo para o bem das pessoas, o que fazemos? Destruímos pessoas, matamos pessoas. Matamos pessoas. Abusamos de pessoas. Internet é bom? É uma bênção. Mas quantos crimes são praticados pela internet? De pessoas que nem precisam colocar arma na sua cabeça, mas lhe constrange, lhe ameaça, toma, lhe coloca em depressão, lhe coloca na síndrome do pânico. Absurdos de alguém que não aparece e nem mostra a tua face. Coloca lá um pseudônimo, um nome falso, e a partir daquele nome falso entra na sua conta, entra na sua casa, fala com seu filho, leva seu filho a praticar suicídio, trancado numa sala, ninguém vê. Então veja que contradição, nós conseguimos fazer coisas absurdas, mas não conseguimos triscar na maldade humana. Como resolver a maldade humana? E Jesus trouxe a solução. Quer resolver a maldade humana? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Não há outra coisa. Irmãos, esse assunto é tão extraordinário, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. Os discípulos estavam apavorados, achando que era um fantasma, porque Jesus havia morrido. Os caras eram frouxos, não é diferente de hoje. Os discípulos ficaram apavorados. Jesus entrou na sala onde eles estavam, e eles ficaram: é um fantasma, socorro, vou correr, estou com medo. E Jesus fala: calma, sou eu, toque-me. Não é possível tocar um espírito. Eles não creram apesar de tocar. Jesus fala: me dê um peixe para comer. Tem peixe aí? Tem. Jesus pegou o peixe e comeu. Vocês creem agora? Já viu um espírito comer peixe? Aí eles começaram a relaxar. Depois que eles relaxaram, Jesus disse: eu digo para vocês, paz seja convosco. Vocês precisam entrar numa dimensão maior em Deus, uma dimensão de shalom, a dimensão da plenitude, a dimensão da completude, que era isso que a pastora estava ministrando antes aqui na oferta. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Vocês precisam entrar nesse ambiente, porque por enquanto vocês são bebê chorão e fujão. Não conseguiram ainda entrar na dimensão do Shalom Adonai, do Senhor que é a tua paz, do Senhor que é o teu sustento, do Senhor que é a tua provisão, do Senhor que torna tudo completo e pleno e perfeito. Jeová Shalom, Jeová Shalom Adonai é o seu nome. Então Jesus diz: Pai seja convosco. Eles se acalmaram, mas olha as palavras de Jesus, depois dele morrer, ressuscitar, e agora ele ia para o Pai. Qual foi a palavra dele? Ele disse: agora levantem-se e vá a todas as nações e pregue: arrependei-vos para serdes curados. A incumbência que Jesus deu para os seus discípulos foi só essa: arrependam-se seus pecados. Agora o que nós estamos discutindo nesses domingos é: ok, eu tenho que me arrepender, mas me arrepender de quê? E nós estamos discutindo sobre isso, coisas das quais nós precisamos nos arrepender. Então em Colossenses capítulo 3, eu quero falar para você aqui uma coisa. Hoje nós vamos falar sobre desejos malignos. Fale comigo: desejos malignos. Vamos falar sobre isso, desejos malignos. Roubo, mentira, avareza. São dessas coisas que nós precisamos nos arrepender. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês. Repitam comigo isso: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos malignos. Olha isso aqui: desejos malignos e a avareza,
que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Por favor, repita isso comigo. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então eu quero chamar a atenção para você aqui, chamar a sua atenção para esse detalhe. Ele disse: façam morrer. Significa dizer, queridos, que cada ser humano tem a responsabilidade de conduzir os seus instintos ruins em domínio. Você compreende isso? Carregar os seus instintos ruins sob domínio, sob controle. A Bíblia fala que nós fomos chamados pela graça de Deus para vivermos de modo sóbrio. Olha isso, nós fomos chamados pela graça de Deus para viver de maneira sóbria. E o que é sóbrio? Sóbrio é uma pessoa que tem um governo interior. Governo interior. Então a pessoa habitualmente se governa a partir de dentro. Você compreende? Não é alguém que está gritando no seu ouvido e dizendo: está errado, faça assim. Não. É alguém que tem um governo dentro, que discerne o que está certo e o que está errado. E uma vez que ela discerne que algo está errado, ela se controla, ela se domina por dentro. Isso é sóbrio. E a Bíblia fala que então que nós somos chamados pela graça para viver nessa terra de modo sóbrio. Ou seja, com governo interior. Não é alguém que faz o que quer, quando quer, do modo que... Não. Ele disse: façam morrer os desejos da vossa natureza terrena. Faça morrer, mate. Aí ele cita alguns exemplos desses desejos carnais. Ele disse imoralidade sexual, impureza, paixão. Aí ele usa desejos malignos. Eu quero dizer para você que existem desejos que são naturais, mas existem desejos que são malignos. A Bíblia chama eles de malignos. É algo gerado pelo maligno, pelo diabo. É algo gerado por uma força externa a você. E você precisa estar ciente disso, porque do contrário você vai pensar que os pensamentos são seus, que os desejos são seus, e não são seus. Eles são malignos. O que acontece? Por que esses desejos malignos vêm? Romanos capítulo 1 está escrito, capítulo 1, versículo 26 em diante, está escrito que Deus os entregou às paixões para cometerem todo tipo de perversidade. O que acontece com essas pessoas de Romanos capítulo 1? A Bíblia fala assim: eles tiveram conhecimento de Deus, porém rejeitaram adorar a Deus. Tendo revelação e conhecimento de Deus, rejeitaram Deus. Escute, tem um monte de gente hoje no mundo que tem conhecimento de Deus, mas simplesmente rejeitou Deus. Quando isso ocorre, a pessoa fica debaixo de uma influência e o estado dela vai piorar. Eu não sei se você já viu pessoas que passam um tempo na igreja e depois que saem da igreja as pessoas olham e dizem: rapaz, esse fulano, vou dizer uma coisa, ficou pior. Você já viu isso? Isso não é mera coincidência. Ficou pior. E por que ficou pior? Escute, existem desejos malignos. Se você está em Deus, você está guardado. Se você adora a Deus, você está guardado. Se não adora, você está sujeito. E se você insistir nos seus erros, vai chegar uma hora que Deus tira a mão. É o que está escrito em Romanos capítulo 1. Deus os entregou. Deus vai lutar com a nossa teimosia por um tempo. Você sabe que está errado, mas mantém fazendo. Sabe que está errado. Deus vai se manter por um tempo. Mas quando Ele percebe que você quer andar no seu caminho de cabeça dura, quer fazer o que quer, do jeito que você quer, Deus remove a sua mão. E quando Deus remove a mão, irmão, sai de perto. A bagaceira vai ser grande. Existem pessoas que dizem assim: olha só, amados, muitos raciocínios. Eu não vou tratar disso hoje, porque não é esse o objetivo.
Vou tratar de outras coisas. Mas preste atenção nos pensamentos que vêm à sua cabeça. Uma mulher estava aqui na igreja, se desviou. E coisas estão acontecendo na vida dela. E ela diz assim: quando eu estava no mundo, essas coisas não aconteciam comigo. Agora que eu estou com Deus, olha o que está acontecendo. Esse tipo de raciocínio é muito perigoso. Eu estou com Deus, então coisas ruins estão me acontecendo. Mas quando eu não estava com Deus, as coisas estavam bem. O que é que ele está dizendo? Que é melhor estar distante de Deus. É melhor viver uma vida de desobediência a Deus. Está dizendo: Deus não cuida de mim, Deus não me ama. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Nós libertamos uma mulher de um espírito maligno. Eu e minha esposa. Essa mulher era escravizada por um pensamento desde criança. E o pensamento desde criança dizia assim: Deus não é seu amigo. O diabo dizia: eu sou seu amigo. Deus não é seu amigo. Só que aquilo é um diálogo interno. Ela não fala com ninguém. É um diálogo dela com ela mesma. E aquele diálogo está dizendo: Deus não é teu amigo. Deus te rejeitou. Deus não te quer. Tem uma palavra que está saltando esses dias. Eu vou ter que acabar pregando sobre isso. Porque está acontecendo muito. E quando isso ocorre, eu sei que Deus está sinalizando para tratar essa questão. E qual é a questão? Mágoa de Deus. Ressentimento de Deus. Pessoas estão andando com Deus com o coração ferido com Deus, julgando que Deus não cuida delas, julgando que Deus não as ama, julgando que seria mais lucrativo estar distante dele. Isso é extremamente perigoso. Isso abre uma porta tão gigantesca que você não tem noção. Jesus falou: bem-aventurado aquele que não se ofende de mim, que não se ofende comigo. Porque é possível você se ofender de Deus. É possível você andar ressentido com Deus, achando que Deus está falhando com você. Escute, Deus nunca falha. Deus nunca muda. Deus nunca muda. Qual é o pensamento forte que nós temos que ter na nossa cabeça? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundos. Pode vir o pensamento do inferno que vier à sua mente. Quando bater na sua mente, vai saltar de você: todas as coisas cooperam para o meu bem. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. O desafio do diabo sempre será dizer para você que você foi abandonado, dizer para você que não vai funcionar, que não vai dar certo, que os teus inimigos são gigantes e que você é uma formiga. Deixa eu te contar que é exatamente o oposto. Os teus inimigos são pão para você apegar, morder, destruir e se alimentar. É o que está escrito em Números capítulo 14. Os nossos inimigos são pão e nós os devoraremos, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, quem poderá nos resistir? Quem poderá se nos opor? Se é o Senhor quem nos justifica, quem condenará? Se Ele não negou o seu próprio Filho, o que Ele não nos dará? É esse tipo de confiança que o Filho de Deus precisa carregar o seu coração. Meu pai nunca me abandonou, Ele é meu pai. Ao contrário, Ele diz: se tua mãe te abandonar, eu todavia nunca o farei. É impossível uma mãe abandonar seu filho, mas o Senhor falou: ainda que isso ocorra, eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Vocês estão comigo? Então, cuidado com esses pensamentos. Então existem pensamentos malignos que vêm à mente para começar a causar feridas na alma. E você precisa ficar esperto neles. Mas tem outro tipo de pensamentos que vem à sua mente, que são pensamentos relacionados a imoralidades. E é sobre esse assunto que eu estou tratando hoje. Existem pensamentos malignos que são relacionados à imoralidade. E a Bíblia fala que é por causa destas coisas que vem
a ira de Deus sobre aqueles que estão vivendo nessa desobediência. São pensamentos malignos. Então em Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante, diz que aquelas pessoas foram entregues a um tipo de depravação. Vocês estão comigo? Elas foram entregues. Deus as protegeu por um tempo, mas chega um tempo que Ele retira a mão. E a pessoa é entregue para um tipo de depravação. E ela vai praticar todo tipo de imoralidade que ela possa imaginar. E não vai se satisfazer com nenhuma. Nós estamos vivendo na nossa geração uma geração de insatisfação. Nada os satisfaz. E por que isso acontece? Porque ela dá para a sua alma tudo o que ela quer. Quer ver um menino mal criado? Dê tudo para ele. Quer ver um menino que vai te dar muito problema? Dê tudo para ele. Você vai ter uma criatura difícil de você educar. Basta ele fazer, ei, você está aqui. Você vai ter o pior filho que você jamais imaginou. Dá tudo para ele. Escute, se você der tudo que a sua alma quer, você vai ficar escravo da sua própria alma. A sua alma tem que ser mantida em domínio. Domínio. Sobriedade é um governo interno. Ah, mas eu tenho que dar tudo o que eu quero. Não, faça isso. E você se perde no caminho. Não dê para a sua alma tudo o que ela quer. Não dê. Mantenha ela sob disciplina, porque do contrário ela vai mandar em você. Você já viu criança de 2 anos mandando no pai de 40? Porque ele deu tudo o que essa criança quer. E ela manda nele. Pode ter certeza que manda. Então existem desejos malignos que dominam as pessoas. Por exemplo, um homem sentir desejo por uma mulher, tem algum problema nisso? Concorda comigo que não? Homem foi feito para mulher e mulher foi feito para homem. Não há problema algum um homem sentir desejo por uma mulher e nem uma mulher sentir desejo por um homem. Agora eu pergunto para você, está certo sentir desejo por uma criança? Está certo um homem olhar para uma criança, menina, e sentir desejos sexuais por aquela criança? Está certo na sua cabeça isso? Está certo uma mulher, porque pedofilia não é problema só de homem, ok? Isso é um mito, isso é uma conversa fiada. Pedofilia, que é desejo sexual por criança, é problema de homem e é problema de mulher. Então, uma mulher sentir desejo por um meninozinho, é certo? É natural isso? São desejos antinaturais. E esses desejos antinaturais, eles são alimentados por espíritos malignos e imundos. Existem alguns espíritos que Jesus expulsou e ele chamou esses espíritos de imundos. E eles são chamados de imundos não é por uma razão qualquer, é porque eles mesmos são imundos. Eles gostam de ambientes sujos e eles gostam de ambientes onde se pratica todo tipo de perversão sexual. Certa vez a gente recebeu uma visita de uma mulher. Ela não conversou comigo, ela conversou com a minha esposa. Talvez não se sentiu à vontade de falar sobre esse assunto. Mas ela contou que foi colocar uma criança para dormir. Quando ela colocou essa criança, era um menino. Ela estava colocando a criança para dormir. Esse menino se excitou e começou a se comportar como se fosse um homem feito. Louco, enlouquecido, em cima dela, desejando possuí-la sexualmente, querendo tocar, querendo beijar, querendo isso e aquilo outro, e ela resistindo o menino. Agora não se iluda. Qual foi a grande perturbação dela? Primeiro foi o comportamento dessa criança, e o segundo foi porque ela queria. E a luta dela era para não ceder. Então não se iluda. Pedofilia é obra de um espírito maligno. É um desejo antinatural. E aquela mãezinha no dia seguinte estava perturbada por conta daquilo que aconteceu, colocando uma criança inocente para dormir. De repente essa criança inocente fica louca e se comportando como se fosse um homem feito.
desejos malignos. Colossenses capítulo 3, faça morrer tudo que pertence à sua natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos malignos. Não é natural a pedofilia. Não é natural um pai sentir desejo sexual por sua filha. Você concorda comigo isso? Não é natural. Não é natural também a filha sentir desejo sexual pelo pai. Não se iluda. Você nunca viu um pai denunciando uma filha porque foi abusado. Você já viu isso? Mas acontece. São desejos malignos, são desejos antinaturais. O desejo de um irmão por uma irmã, isso é natural? Claro que não. E o desejo de uma irmã por um irmão, também não é natural. Mas acontece? Acontece. O desejo de um homem por outro, é natural? Estão querendo convencer todo mundo que é natural. Um homem desejar. Uma vez eu estava pregando num retiro de homens, e eu estava falando sobre Romanos capítulo 1, 26. E eu estava dizendo, irmãos, imaginem, você é um homem feito, e de repente você olha para outro homem, uau, imagine isso. Agora você imagine esse homem chegando perto de você e coçando sua... E aí, como eu entrei nesse assunto, fui assim, né, dramatizando o negócio. No final, um irmão chegou para mim e disse, pastor, o quê? Pastor, fale sobre essas coisas, mas nunca peça para a gente imaginar não, porque... Nos ajude, pelo amor de Deus. Porque só em imaginar é torturador. Mas deixa eu te contar, tem um monte de gente, macho, com esse tipo de desejo. E o que a novela e os ensinamentos e etc. estão ensinando é: prove, experimente, sinta o gosto. Aleluia. Criar até religião, igreja, para você frequentar. Desejando homem. A Bíblia fala, são desejos malignos. Não são desejos naturais, são desejos malignos. E se a pessoa não entende isso e se levanta contra isso, ela vai se tornar uma vítima. Escute, ela não será feliz nunca. Pode pegar quantos homens quiser, nunca será feliz. Viverá uma enfermidade crônica dentro de si. Essa nossa sociedade está perdida, minha gente. E você precisa saber de quem que você está recebendo instrução e conselho. Quem que você está ouvindo? Escute o que eu vou lhe dizer. No interior do estado, pode faltar comida na panela, mas não falta antena parabólica. Toda casa pobre que você passa, não tem nada. Mas a parabólica é maior do que a minha. O que está acontecendo com elas? Vai no interior e vê se você acha alguém mais inocente. Não tem nenhum. É a mesma imoralidade da cidade, é a mesma imoralidade do campo. O que acontece? Estão comendo e se alimentando da mesma fonte. O mesmo espírito que está operando na cidade, está operando lá. Pensamentos malignos. Não é natural um homem se sentir atraído por outro homem. E não é natural uma mulher se sentir atraída por outra mulher. Não é natural. Pode o mundo querer te convencer que é, nunca será. São desejos malignos. As pessoas dizem que bebedice é o quê? Doença. A Bíblia diz é pecado. Os psicólogos convencem por A mais B. O bêbado é um doente, coitado, precisa da nossa ajuda. A Bíblia diz, é pecado. Arrependa-se. Chore as suas misérias e receba cura na sua alma. Há uma chave dentro de você que foi mudado. Não é natural você sentir desejo por álcool.
Não é natural. Você sentir desejo por drogas, cocaína, maconha, não é natural. É um desejo maligno, que você precisa se levantar por dentro e lutar contra aquilo. Se levantar por dentro e entender que só em Deus está a cura. É pecado, a Bíblia chama de pecado. E como tal precisa de arrependimento. Ide e arrependei-vos para receberdes remissão dos seus pecados. Então desejo por mulher, mulher por mulher não é natural, por homem não é natural. Desejo por animais não é natural. Não vou mandar você imaginar. Não é natural. A gente estava Estávamos conversando aqui no nosso curso de casais, que na Alemanha foi feita uma lei para proibir sexo com animais. Sabe qual foi a resposta da população? Foi protestar nas ruas e dizer: eu quero ter o direito de transar com meu bichinho. Agora, pasmem os senhores, sabe por que o país fez a lei? Era para não machucar os animais. É justo, tá certo? Mas esse não é o ponto. O ponto é que isso é algo que afronta certo tipo de inteligência que, para mim, vocês estão comigo? Alemão, Brasil é do mesmo. Era esse tipo de inteligência. É isso que vão fazer com você. Lavar a sua cabeça e dizer: você é crente? Você é um estúpido, burro. Diz em Deus, você é um burro. Quando você abandona esse primeiro mandamento, é que você fica burro. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria, é o temor do Senhor. Se o temor do Senhor não está burrice, começa a entrar no coração dos homens. As faculdades vão dizer que você é burro. Está aí, Alemanha, país extremamente desenvolvido, fazendo protesto para fazer sexo com bicho. É muito inteligente. É muito inteligente você ser um macho inteligente com outro em cima de você. É muita inteligência isso. Eu não consigo imaginar que inteligência é essa. Eu sou muito inteligente. Eu fiz doutorado na intimidade. O que acontece? Isso para mim não é inteligência, é burrice. Não é um desejo animal, sentir-se atraído por um animal. Não é natural você sentir desejo por uma velha. E nem por um velho. Mas quantos sabem que tem muitos cuidadores que abusam dos idosos? A pessoa está banhando o velhinho, banhando a velhinha. Existem abusos. Isso que eu estou falando para vocês é a nojeira da nossa alma. É a nojeira da alma humana. Eu não estou falando coisas do espaço sideral. São coisas que não são desejos naturais. A Bíblia fala que isso são desejos malignos. São obras de espíritos chamados de espíritos imundos e sujos. Eles amam esse tipo de ambiente.
Mas não se iluda. Você diz assim: ah, pastor, eu sou casado. E quando a gente é casado, pode tudo. E não pode. O mesmo espírito sujo e imundo que opera nas pessoas pode operar dentro do casamento. Comigo? Esse negócio está falhando. O que é isso, Jesus? Será que microfone sem fio? Melhor? Então não é natural uma pessoa sentir desejos por um idoso, não é natural sentir desejo por uma idosa, não é natural. Isso é chamado de gerontofilia, é o desejo sexual por idosos. Também não é normal a pessoa sentir desejo sexual por defunto. Você acha que isso é normal? Do que é que eu estou falando? De coisas que nós precisamos nos... Detalhe, a Bíblia fala para nós nos arrependermos, não só dos nossos pecados, mas dos pecados dos nossos pais. Talvez você não tenha andado com um animal, aleluia por isso, nem antes. Mas e o seu pai? E o seu avô? A Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender, não dos nossos pecados, mas dos pecados dos nossos pais. E por que razão? Porque a Bíblia fala que Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Aquilo que você faz não prejudica apenas você. A Bíblia fala que o justo, ele deixa a herança para os seus filhos. Qual é a herança do justo? Justiça. Qual é a herança do reto? Retidão. Qual é a herança do santo? Santidade. Eu disse, o justo deixa a herança para os seus filhos. Então o que eu preciso fazer? Me arrepender e consertar. Muitos dos pais querem que os filhos tenham uma vida correta, mas os pais tiveram vida destroçada. Não se iluda, esse peso virá sobre seus filhos. Pastor, como é que eu faço para me livrar disso? Arrependa-se. 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 Confesse diante do Senhor. Chore diante do Senhor por causa dessas coisas, até que cura chegue. Vocês estão comigo? Esse desejo patológico por defunto é chamado de necrofilia. Escute, tudo isso aqui que eu estou dizendo para você, a psicologia diz que isso é uma doença. É tratado como sendo uma doença. A Bíblia fala que é pecado. Existe um outro, que talvez ninguém aqui nunca fez, que é chamado de voyeurismo. E o que é o voyeurismo? O voyeurismo é o que a gente costuma chamar de brechar. Brechar. Big Brother. A pessoa está trocando de roupa no quarto, vai na frecha, e aí eu dou um conselho para você: coloque um palha, coloque um pano, porque voyeurismo ou brechar é um dos pecados mais comuns que acontece dentro de casa. E aí a maioria das vezes a gente está nem aí, dispersos. O pai e a mamãe vão namorar e nem tomam os devidos cuidados, deixa a porta entreaberta. E as crianças estão vendo. Não se iluda, criança é bicho esperto. Tem um ouvido aguçado, que é uma coisa medonha. Escuta até o que não se diz. Comigo? Eu conheci uma família que todo mundo andava nu dentro de casa. Aconselho para você, não faça isso. Irmãs, não troque roupa na frente dos seus irmãos. Isso é horrível.
para o menino. Eu passei por isso. E digo para você que é muito ruim. É muito ruim. As irmãs acham que porque a irmã senta toda aberta, toda à vontade, usa a roupa que acha que deve usar. Amados, se liguem. Meninas, se liguem. Mulheres, se liguem. Não é assim que funcionam as coisas. Eu estou em casa, eu vou andar sem sutiã mesmo. Você está tirando para todo mundo. Tenha misericórdia dos outros. Você está bem, não está acontecendo nada contigo. Mas diz aí que tem um adolescente na tua casa desesperado. E que aquilo não vai ajudar em nada. Vai tornar a vida dele mais difícil do que já era. Vocês estão comigo? Não, mas é meu irmão, mesmo uma ova. Ele é homem. E você é mulher. A Bíblia fala, não dê ocasião à carne, não dê ocasião ao diabo. Isso é errado, mas você está dando ferramentas. Então, mulheres, protejam-se. Sente-se direito. Tenha misericórdia das pessoas. Torne a vida delas mais difícil, mas mais fácil. Então esse negócio de brechar pela fechadura, brechar pelo muro a vizinha, ou o vizinho, porque mulher também é sem vergonha, não é só homem. Nós vamos ter que quebrar essa conversa aqui, porque maldade está presente no coração de homem, e está presente no coração de mulher. Todos os homens que fez porcaria na vida, fez com uma mulher. Foi ou não foi? Ah, o cara namorou 150, sim, era o quê? Uma jumenta? Não, era mulher. Então, mesmo jeito que tinha homem sem vergonha, tem o quê? Mesmo jeito, é a maldade humana. Então a gente não pode ser hipócrita de dizer que só homem que é sem vergonha. Não, irmão. Todo mundo precisa se arrepender. Todo mundo precisa conversar consigo mesmo e ser verdadeiro. E saber quais são as suas dificuldades e considerá-las. Respeitá-las. Entender que há uma fragilidade que você não pode vacilar com ela. Vocês estão comigo? Então, preste atenção desse negócio de brechar. De brechar o muro, de brechar a vizinha quando vai passar L'Oreal. Você marca na agenda qual é o dia. Ela recebe salário dia 5. Então, mais ou menos, final de semana, sábado, ela recebeu quarta-feira. Então, é certeza. Domingo de manhã, uhul. E aqueles que têm uma casa mais alta. Hã? Casa mais alta, que a telha, ninguém está me vendo, ó. Eu subo lá, pela telha, ó, mano, é doido, mano. Vai ser bom, vai nessa, se lasca. Chamado de voyeurismo. No Nordeste é brecha. Nome chique francês é voyeurismo. Mas no Nordeste a gente chama de brechar. Então não breche. Não breche. Existem muitas crianças que tiveram a sua infância roubada por causa de um buraco de fechadura. A inocência foi roubada por causa de um buraco de fechadura. E uma vez que a sexualidade dela é ativada, esquece, negão. Vai ter problema pro resto da vida. Então nossas crianças têm que ser preservadas. E nós que somos jovens, que já crescemos, precisamos lidar com essas questões. Vocês estão comigo? Então preste atenção com os desejos malignos. Para você não achar que eu estou inventando essas coisas, eu vou ler um texto para você, na Bíblia. Porque uma vez eu estava falando, e um paizinho se levantou e disse, pastor, que foi? Tem crianças aqui. Eu digo, rapaz, é difícil. Porque a Globo não coloca censura. Coloca lá 12 anos, mas o que passa, pelo amor de Deus. Passa tudo. E a Bíblia trata dessas questões. Olha isso, Levítico capítulo 18. Diz assim: disse mais o Senhor. Vocês querem ler? Levítico capítulo 18, vamos correr aqui. Nossa, tinha tanta coisa aqui para mim tratar com vocês, mas eu não vou correr não. Vamos mastigar aqui direitinho, ok? Nós estamos tratando de pereba, irmão. Pereba da alma, e a gente tem que tratar essas coisas, porque essas coisas matam, essas coisas destroem. Levítico capítulo 18. Posso ler?
Levítico 18 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andareis segundo os seus estatutos. Os meus preceitos observareis, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor. Amados, ele está dizendo o seguinte: eu estou te falando isso e no final eu assino, porque isso aqui é sério. Eu sou o Senhor. Ele terminou de falar e assinou. Moisés, eu assino isso aqui. Olhe bem: guardareis os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, se observar, ele vai viver. Ok? Percebe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele diz assim, estava falando para o seu povo e dizendo: vocês não vão andar segundo o costume do Egito. Vocês não vão andar segundo o costume dos cananeus. Vocês não vão andar segundo o costume dessa terra. Vocês vão observar os meus mandamentos e os meus estatutos, e vocês viverão, diz o Senhor. Daqui a pouco ele vai começar a dizer quais são os estatutos, quais são as leis que a gente tem que observar. Mas primeiro, observe o que Deus está dizendo: não ande segundo o mundo. Percebe, irmãos? Nós estamos vivendo numa atmosfera de depravação na nossa sociedade, e Deus está dizendo: por favor, não absorva o costume deles. Semana passada eu falei aqui que crente não namora. Namoro é um costume do mundo. A gente falar isso aqui, cai no ouvido, chega a arranha. Mas é um costume do mundo. Você pega um garoto de 12 anos, menos que isso, está atracado na boca da outra. Passa nem vento entre um e outro. Quando a pessoa vem para a igreja, ela quer fazer do mesmo jeito. E o que Deus está dizendo é: escute, para que você viva, não ande do jeito que eles andam. Observe a minha lei. Um rapazinho então chegou para mim e disse: pastor, eu não entendo quando o senhor fala na igreja que crente não namora, porque ele tinha acabado de arranjar uma namoradinha. Se você não entende, não entende. Aí eu comecei a conversar com ele, eu disse assim: filho, você ama o seu pai? Quando eu falei no pai, ele deu um choque assim e disse: eu não. O meu pai. Odeio meu pai, tenho raiva do meu pai. Eu disse: por que você tem raiva do seu pai? Ele disse: porque o meu pai me fez e não cuidou de mim. Meu pai me fez e está vivendo com outra mulher, e eu sou como se não existisse. Odeio meu pai. Eu perguntei: e a sua mãe, você gosta dela? Também não. E por que você não gosta da sua mãe? Aí ele disse: porque eu sou de um homem, esse meu irmão aqui é de outro homem, esse daqui é de outro homem, e o que ela está vivendo agora troca de 3 em 3 meses. Aí eu perguntei para ele: você quer isso para você? Ele disse: Deus me livre. Então não faça o que ela fez. Não faça o que ele fez. Não namore como ele namorou. Não ande no conselho dele. Não ande na vida dele. E você terá uma família diferente. Mas se você quiser dar sequência a essa destruição, faça o que os seus pais fizeram. Escute, eu não estou condenando ninguém aqui que tem filho de um, não estou falando isso. Você compreende o que eu estou dizendo? Pastor, eu tive filho de um, e agora eu faço o quê? Se converte, arrepende. É ou não é?
Qual é a palavra de Jesus? Arrependei-vos e mude. O que você fez no passado, você não pode mudar. É verdade ou não, gente? O que eu fiz, está feito. É porque eu não posso usar as palavras. A merda está feita. Eu não posso usar. Mas está feito, não há mais o que fazer. Dá descarga nessa porqueira. E começa a construir direito. Então o jovenzinho chegou para mim e disse: pastor, eu não entendo isso. Eu disse: agora você entende? Rapaz, se não entendeu, se você quiser fazer diferente, é o que Deus está falando aqui em Levítico 18. Não ande no conselho dos povos da terra. Guarde os meus estatutos e você viverá. Sua família não será como a família do outro. Seus filhos não serão como os filhos do outro. Serão diferentes. A Bíblia fala que o filho do justo, ele se senta ao redor da mesa. Quantos pais têm o prazer de sentar hoje com os filhos ao redor da mesa? Não tem, irmãos. Escute então quais são os estatutos que Deus diz. Ele fala assim, versículo 6. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo: não descobrirás a nudez de teu pai. O que é isso aqui? Escute, está dizendo: não descobrirás a nudez do teu pai. Quem é que descobre a nudez do pai? Para fazer sexo. Filho. Pode ser menino e pode ser menina. E Deus está dizendo: não faça isso. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a nudez da tua mãe. Filho transando com mãe. Deus está dizendo: não faça isso. Não descobrirás a nudez dele. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez do teu pai. O que é descobrir a nudez do pai? Às vezes o pai ficou viúvo, casou com outro. Aí o filho já está crescido, faz o quê? Pega a mulher do pai. O Senhor está dizendo: não faça isso. A mulher do teu pai é nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, por parte de pai, não faça isso. E nem por parte de mãe. Nem aqueles que nasceram em casa, nem aqueles que nasceram fora de casa. Não descubra a nudez dele. Nem tampouco descubra a nudez da filha de teu filho. O que é isso aqui? É o avô fazer sexo com a neta. Deus está dizendo: não faça isso. A nudez da filha da mulher de teu pai. O que é isso aqui? Nudez da filha da mulher de teu pai. Complicado, né? A irmã. Ele está dizendo: não faça sexo com a irmã. Versículo 12. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai. O que é isso aqui? Tia. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe. A tia. Não descobrirás a nudez do irmão do teu pai, do teu tio. Não descobrirás a nudez da tua nora. A nora é mulher de quem? Do filho. Não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão. Já pensou? Mulher do teu irmão, não pega ela. Não descobrirás a nudez de uma mulher e da filha dela. Estão compreendendo aqui? Não pegue a mãe e a filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a nudez. São parentes, é maldade. E não tomarás uma mulher juntamente com a irmã dela. Vocês estão comigo aqui? Não tome uma mulher juntamente com a sua irmã. Escolha ou uma
ou outra. Também não te chegarás à mulher, aqui é outra história. Está dizendo para não se chegar à mulher quando ela estiver menstruada. Não estranhem vocês, isso acontece. A Bíblia está aconselhando que não seja feito. Versículo 20: não te deitarás com a mulher de teu próximo. O que é isso aqui? Ok, você não pegou ninguém da família. Aí você chega em determinado canto e diz: bom, mas isso aqui nem é do meu pai, nem é da minha mãe, nem é do meu irmão, nem é da minha tia, nem é ninguém. Vou pegar. O Senhor disse: não pegue, porque ela é mulher do teu próximo. O que é isso aqui? Passar chifre. O Senhor está dizendo: não faça chifre. Não se deite com a mulher do teu próximo. A mulher do próximo é quem? Do próximo, não é sua. Aí ele diz assim, ó: não oferecerás o teu filho a Moloque, fazendo passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. O que é isso aqui? São pais que oferecem os seus filhos a demônios. O Senhor disse: não faça isso. Escute, a Bíblia fala para nós não nos envolvermos com ocultismo. Existem pessoas que estão na igreja vivendo uma vida errada, entram em desespero. Para onde que elas vão? Procurar a mãe Jurema. De verdade, estou falando, é verdade, assim que acontece. Procura a mãe Jurema. Não vacila, irmãos. Você está comigo? Não vacila. A gente conheceu uma história, olha como isso é sério que eu estou dizendo para você. A gente conheceu uma história de uma menina crente, filha de pastor. Certo dia, inventou de entrar numa tenda que não deveria entrar. E entrou. Uma tenda de ocultismo, de adivinhação, de invocação de espíritos malignos. Aquelas mulheres que ficam na mão: deixa eu ler a sua mão. Você me deu R$1 aí, não lhe dou R$1, mas ler a minha mão você não vai ler nunca. Vocês estão comigo? A Bíblia fala: não consulte agoureiro, não consulte adivinho, não consulte profetisa do inferno. Não faça isso, não se envolva com esse tipo de coisa. O Senhor disse: não ofereça os seus filhos a Moloque. Existem pessoas que quando o filho está doente, leva para a rezadeira, leva para a benzedeira, porque caiu o ventre, sei lá o que foi que caiu. Aí a pessoa vai lá, porque caiu alguma coisa, e ela vai então para ser benzida lá com um negócio. Aí você diz: não, mas isso aqui é só um matinho. Irmãos, se Deus disse para não fazer, não faça. Ainda que você não entenda. Você está comigo? Se você quer resposta de Deus, Deus tem resposta para você. Se Deus está silenciado com você, é porque precisa mudar algumas coisas. Porque, irmãos, Deus fala conosco, mas se nós não obedecemos, Ele não fala de novo. Você compreende? Deus vai falar com você para quê, se você não obedece mesmo? Então, se Deus fala conosco, a gente tem que dar uma resposta àquilo que Deus fez. Então escute o que eu estou falando. Não entra nessa. Essa menina entrou nessa tenda, e a história dela conta que na hora que ela entrou na tenda, ela percebeu a aliança com Deus se rompendo. Irmãos, é sério que eu estou lhe falando. Uma menina que estava na igreja, uma menina que louvava ao Senhor, ministrava ao Senhor, mas aí resolveu experimentar. Jovem não tem dessas coisas? O proibido, o que não pode, o que não deve, o desconhecido. Eu vou entrar aqui no alto astral. Ok, entrou. Na hora que ela entrou, ela percebeu dentro dela a aliança com Deus se rompendo. E na hora que isso aconteceu, você está por sua conta. É como que Deus dissesse: eu não entro aí com você. A minha aliança contigo foi até aqui. O Senhor disse: não ofereça seus filhos a Moloque. Outro dia nós estávamos falando aqui num dia de quarta-feira, e eu disse: nunca mais se ouviu na igreja pais consagrando os filhos a Deus. Nunca mais se ouviu.
Nunca mais ouvi um pai ou uma mãe dizendo: meu filho é do Senhor. Eu consagrei o meu filho ao Senhor, como aconteceu com Ana. Ana pediu um filho ao Senhor. Ela não podia ter filho, mas ela fez um voto: Senhor, se você me der um filho, eu vou te entregar. Eu vou dar para o Senhor. Ora, mas ela foi para casa, depois que ela fez a oração, e o Senhor abriu o seu ventre, e ela teve um menino. Agora imagine o desafio dela abrir mão do menino, que ela passou a vida inteira orando e desejando para ter o seu filhinho. O menino nasceu, o Senhor deu. E agora? Ela disse: marido, deixa eu desmamar o menino, deixa eu curtir ele um pouquinho. Então ela amamentou o menino, desmamou o menino, mas quando chegou o tempo de desmamar, ela então levou o menino para o templo, para a igreja, e lá ofereceu ao sacerdote, disse: sacerdote, meu filho é do Senhor. Lembra daquele dia que eu estava orando aqui? E o Senhor orou por mim? E o meu ventre se abriu, eu vim devolver o menino ao Senhor. E diz a Bíblia que Samuel foi o menino que cresceu em estatura e graça perante o Senhor todos os dias da sua vida. E esse Samuel veio a ser um dos grandes profetas da nação de Israel. Homem que andou em retidão, homem que andou em justiça, homem que julgou aquela nação durante toda a sua vida, reto diante do Senhor. O que era aquele menino? Um menino que a mãe clamou ao Senhor, e quando o Senhor deu, ela entregou, consagrou aquele menino ao Senhor. Vocês estão comigo? Nunca mais nós ouvimos esse tipo de coisa acontecer. O meu filho é do Senhor. Hoje o que acontece são os pais agarrando os filhos dizendo: esse menino é meu, é o meu filho, eu não dou para ninguém, não compartilho com ninguém, é meu filho, eu não dou. Beleza. O que está acontecendo com a maioria dos pais? Estão perdendo seus filhos, não dão para os... Agora escute o que aconteceu. Quando Ana entregou o menino, ela teve mais tantos outros. O ventre dela se abriu, e abriu com abundância. Ela teve tantos outros. Aleluia. Então não consagre nunca o seu filho a uma entidade ou qualquer coisa que seja. Não consagre seus filhos a Moloque. Santifique os seus filhos ao Senhor. Quando seus filhos nascerem, quando seus filhos estiverem no ventre da mamãe, abençoa ele, ora por ele, profetiza na vida dele, declara na vida dele acerca do futuro com Deus, para que eles estejam guardados e seguros nesse mundo louco que a gente está vivendo. Amém, queridos? Não vem entregar para Deus quando ele não presta mais para nada. Porque tem mãe que vai consagrar o filho ao menino quando não tem jeito mais. Aí diz: agora eu vou entregar o menino. Agora não está difícil, agora não presta mais, tu quer me entregar, né? Escute: não ofereça seu filho a Moloque. Versículo 22, ele diz: não te deitarás com homem como se fosse mulher. O Senhor disse: não faça isso. Versículo 22, não se deite com homem como se fosse mulher. Isso é abominável ao Senhor. Versículo 23, nem te deitarás com animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar com ele. Isso é confusão. Não vos contamineis com nenhuma destas coisas. Por quê? Com todas elas se contaminaram as nações. Escute isso aqui, irmão, está me ouvindo? Repita comigo: não se contamine com estas coisas. Por quê? Todas, olha que pavor, irmão, todas as nações da terra se contaminaram com isso. O Senhor está dizendo: você é povo escolhido, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva, você não é qualquer um. Não se contamine, porque todas as nações da terra se contaminaram. Como que isso é possível, irmãos? Essas coisas que eu estou falando com você, Deus está dizendo: todas as nações da terra se contaminaram com ela. E o Senhor diz: não aconteça assim com vocês. Aí o Senhor diz assim: e eu os expulso de diante de vós, e porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua maldade, e a terra vomita os seus habitantes. Escute o que Deus está dizendo: por causa disso, a terra está contaminada, e eu visito sobre ela a sua maldade. Não tem como escapar, queridos.
Aquilo que o homem planta, ele colhe. E é o que o Senhor está dizendo: as nações fizeram isso que é mau e perverso diante dos meus olhos. Por causa disso, está vindo sobre eles maldades que eles não sabem o que fazer e nem como se livrar. Vós, pois, guardareis os meus mandamentos e os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem o peregrino. Fale isso comigo: nem o natural, nem o peregrino, nem o estrangeiro. O que isso significa para nós? Você é crente? Sou. Sua casa é crente. Não, pastor, mas tem o meu visitante. Seu visitante está na casa de alguém que é de Deus. Ele não ouve o que quer, não bebe o que quer, não come o que quer, não diz o que quer, não leva quem ele quer para dentro do seu quarto. O Senhor disse: isso você vai observar, seja ele estrangeiro, seja ele natural, seja quem for, está na sua casa. Sua casa é santa. Aí você diz: pastor, o senhor é radical demais. Eu digo: cara, vai falar com Deus. Porque se você não acredita no que eu digo, leia o texto. Eu acho que o texto é extremamente claro. É ou não é? Não precisa você estudar teologia para falar isso aqui, não. Está claro. Como se... Vocês estão comigo, irmãos? Sua casa, irmãos. Essa semana eu vi Silas Malafaia falando, dizendo: olha, não me chame. Isso ele falando com a igreja dele. Não me chame para todo casamento, que eu não vou. Ele disse que teve um casamento de um membro da igreja dele que ele saiu. Foi para o casamento, foi convidado, mas foi embora. E por que ele foi embora? Mistura. Era um casamento de crente, com uísque sendo servido, música popular tocando. Ele se levantou e foi embora. E depois ele disse: não me chame para todo tipo de casamento, porque eu não vou. De quem era o casamento? Era seu ou era do seu convidado? Eu duvido você ir para uma festa